Olá, devoradores de livros, tudo bem com vocês? Espero que sim. E estou aqui hoje para um vídeo que vocês vão gostar bastante, que foi, assim, bem pedido no meu Instagram, que é o vídeo do livro versus filme, que vocês queriam bastante que eu fizesse, e eu vou estrear esse quadro no canal com o livro Amanhecer. Tudo bem que eu não fiz o vídeo dos livros antigos, estou fazendo só do último mesmo, mas assim, é mais um teste, acho que vocês vão gostar, eu vou gostar bastante de fazer. E já digo aqui no começo, agora mesmo, que esse vídeo, como eu vou ter que fazer um comparativo entre o livro e o filme, vou até deixar imagens aqui, gente, a capa do livro e a capa do filme, vou deixar aqui pra vocês verem. Como vai ser um vídeo que é comparativo entre o livro e o filme, eu vou ter que dar spoiler, gente. Dar detalhes e falar das partes que eu tenho certeza que, assim, são diferentes. E o meu ponto de vista, se é melhor, se é pior, se eu prefiro o livro, se eu prefiro o filme. Então é isso, gente. Espero que vocês gostem. E eu tô até animada pra gravar ele, gente. Gente, eu vou deixar aqui falando pra vocês. O Amanhecer, ele é dividido em duas partes. Porque, assim, é um livro de 500 páginas, não dá pra fazer um filme de 500 páginas, né? De 500 horas de vídeo. Então, ele é dividido na parte 1 e parte 2. Esse vídeo vai ser só da parte 1, tanto que eu nem assisti o filme parte 2 ainda, mas eu já li o livro inteiro. Eu vou começar dando uma introduçãozinha do que acontece. Eu vou falar só o que acontece no primeiro filme, tá? Porque aí no segundo filme que eu vou trazer o próximo vídeo eu já falo o que acontece no resto do livro. Mostrando aqui, gente, olha o tamanho disso daqui. É muito grande, mas não decepciona em nenhuma página, gente. Nada mesmo, é maravilhoso. Assim, o começo que tava um pouco chato, mas vamos para o enredo, Esse livro, ele tem a narração da Bella, do Jacob e da Bella de novo. Ou seja, ele é dividido em 3 POVs, né? A gente começa com a Bella. O que vai nos ser narrado nesse livro? Nesse livro a gente tem o Edward pedindo a mão da Bella em casamento pro pai dela. E a gente já tem o casamento do Edward e da Bella. A gente tem a festa porque a Bella não queria fazer festa nenhuma. Ela só queria casar, pronto, fim e tal. Porque o foco dela é virar vampira. Mas, pra não decepcionar a Alice, que é a irmã do Edward, ela aceita deixar a Alice organizar o casamento, então a Alice corre atrás de tudo. Ela planeja a festa do casamento, planeja a lua de mel junto com o Edward e tal e tal. Então aqui no começo do livro a gente tem o pedido de casamento, o casamento em si e a lua de mel. Durante a lua de mel acontece uma coisa que, assim, não era comum de acontecer. Nunca aconteceu com nenhum vampiro e aconteceu com eles. O quê? A Bella acaba engravidando. Gente do céu, nunca aconteceu isso. E ela acaba engravidando. E o Edward fica, assim, passado, porque ele não quer. Ele acha que esse bebê é um monstro, é um demônio que vai matar a Bella. E como ele dito antes, ele não vive sem a Bella. Então ele, assim, não tava aceitando esse bebê de jeito nenhum. Quando ele ficou sabendo, assim, ele ficou paralisado. Eles estavam passando a lua de mel numa ilha aqui perto do Brasil. Aí, tanto na parte que eles passam no Brasil, assim, é muito engraçado. E você tá entendendo, assim, você fica, meu Deus do céu. Mas aí eles estavam aqui perto do Brasil, perto do Rio, né, se eu não me engano. A ilha é no mar, mas é aqui perto do Brasil mesmo. E aí eles saem correndo do Brasil e voltam lá pra cidade, gente. Eu esqueci o nome da cidade, mas eu vou deixar aqui embaixo. Eles voltam lá pra onde a Bella morava com o pai dela. Tem o que? O Jacob descobrindo isso, e o estado que a Bella fica, porque esse bebê, ele, assim, ele é uma metade humano e metade vampiro, né? E vampiro toma o quê? Toma sangue, tá dentro da mãe. Então ele tá acabando com as forças vitais da Bella e tal e tal. Uma coisa, assim, que eu tenho que falar pra vocês é que o filme, ele é bem mais conciso que o livro. Tipo, o livro tem muito mais detalhes e o filme, assim, ele é bem superficial, sabe? Não tem todos aqueles detalhes, toda aquela emoção que tem no livro. Mas o que a gente gosta mesmo no filme é poder ver, né, a imagem, como é os personagens, eles agindo e tal e tal. Mas vamos começar agora com as diferenças do livro para o filme.
Uma coisa que eu gosto bastante que o filme ele levou isso consigo, que é sempre nos começos do livro da... Ah, gente, eu nem falei, né, a autora, mas é a Stephenie Meyer. Todo mundo conhece, mas falando aqui pra vocês, Stephenie Meyer. Todos os livros da série Crepúsculo, ele se inicia com uma frasezinha assim que vai ter um sentido perante o enredo todo do livro. E o que eu acho muito interessante é que os filmes eles sempre trazem no começo a Bella narrando essa frase. Então, assim, é uma coisa que eu gosto muito bastante, que traz essa lembrança, essa coisa do livro, que assim, o filme às vezes não traz totalmente, mas assim, eu gosto bastante dessa parte. Gente, qualquer coisa se eu ficar olhando pra baixo, porque é muita coisa pra lembrar, e aí eu fiz as minhas anotaçõezinhas. Tem muita anotação que eu tive que pegar até o celular da minha mãe e mandar no WhatsApp, porque teve algumas que não deu pra mim colocar no meu caderninho. Então se eu ficar olhando pra baixo, é por causa disso que eu tô olhando as anotações pra poder falar tudo certinho pra vocês e não deixar escapar nada. No filme, a gente já começa com o quê? Com o Jacob fugindo, né? Ele recebe o convite do casamento da Bella e do Edward e ele já começa fugindo, jogando assim o convite no chão, assim, no meio da lama toda da terra, e fugindo, correndo, se transformando em lobo e desaparecendo. Ele fica desaparecido por um bom período de tempo. O livro não se inicia com o Jacob fugindo. O livro se inicia com a Bella num carro que o Edward deu pra ela, porque ele tem essa coisa de querer proteger ela, então ele queria dar um carro assim, muito bom pra ela, que fosse até a prova de bala. Então a gente tem o início do livro assim, aí tem dois caras que vêm, esse cara fala, nossa, não é nem lançamento aqui, deixa eu tirar uma foto e tal e tal. A gente tem aqui uma parte que não tem no filme, que eu acho que faz um sentido muito grande na história, que é o Edward pedindo a mão da Bella, né, pro pai dela. E temos também a parte que o Edward e a Bella estão conversando sobre o sacrifício que ela vai ter que fazer. Porque ela se tornando vampira, ela não vai poder ter filhos. Então é uma coisa que, uma conversa que ela tem uma importância muito grande pro resto do filme, visto que eu falei pra vocês que a Bella acaba engravidando. Então eu acho que é uma coisa que faltou no filme, que devia ter, porque é um fato que explica muito. Tanto que tem até uma parte também que eu acho muito interessante, que a Bella descobre sobre as crianças imortais, que eram aquelas crianças vampiras que tinham, assim, uma sede muito enorme, que nunca passava, e que elas matavam tudo que estava pela frente. Eu acho que esse fato também é muito importante pro desenrolar da história, que a gente acaba não tendo no filme. São alguns pontos que decepcionam um pouco. Na hora do casamento da Bella, a Bella está se arrumando no quarto de uma das meninas. E aí tem uma cena, assim, que é muito... Assim, se eu não me engano, não tem no livro, mas tem no filme, que é, assim, muito hilário, gente. É a parte que eles estão subindo as escadas, né? Está a mãe da Bella e o pai da Bella. E aí ele para, assim, na parede e vê aquele quadro, um quadro enorme, cheio de... aqueles chapéus de formatura. E aí ele vira e fala assim, tipo, o que é isso? É uma piada? E a mãe da Bella, assim, ela nem liga, mas é muito interessante porque futuramente, né, na parte 2, o pai da Bella vai ficar sabendo, né, desse mundo extraordinário, desse lobo, desse vampiro, dessas coisas sobrenaturais. Então, essa coisa dele ver os chapéus de formatura já dava pra ele inferir que tinha alguma coisa estranha, tipo, como assim uma pessoa tem tantos chapéus de formatura assim, tem alguma coisa estranha. Então eu achei assim uma cena muito icônica e muito interessante para mostrar que sim, o pai da Bella já podia ter desconfiado de várias coisas antes mesmo dele ficar sabendo. Então assim, é uma cena que eu gosto bastante, é muito icônica, eu adoro essa cena. A cena do terno do Charlie, no livro ele tem mais detalhes. No livro, a Bella vê antes do casamento. Se eu não me engano, a Alice vai na casa da Bella para provar uma última vez do terno no pai dela e ver se as medidas estão certas. E nesse dia, a Bella já vê o terno dele. No filme, não. No filme, só no dia do casamento, que a Bella vê o terno do pai e fala que ele tá, assim, muito lindo. Então, foi uma diferença que eu vi. Uma diferença bobinha, mas que eu vi que é interessante trazer pra vocês, né? Porque eu tô tentando trazer todas as diferenças que eu vi. Outra parte que também não aparece no livro, mas que tem no filme, que eu achei muito interessante pra retratar esse preconceito que a sociedade tem, é na parte do casamento, que eles estão esperando a Bella chegar
E aí as amigas delas estão todas sentadas juntas, tá? A Angela e a Jéssica. E aí, se eu não me engano, acho que é a Jéssica que comenta pra Angela: será que a barriguinha da Bella vai aparecer? Aí a Angela até fala: como assim? A Bella não está grávida, ela não tá casando porque ela tá grávida. Então nessa cena a gente vê o preconceito, e era o que exatamente que a Bella estava pensando, por isso que ela não queria casar. Ela estava tendo essa resistência perante o casamento por causa disso, por causa desses comentários. Então eu achei assim bem interessante trazer esse preconceito da sociedade mesmo. Não é porque a pessoa tem 18 anos e já quer casar que ela tá grávida. A gente não tem que ter esse preconceito, essa ideia assim. Um ponto que eu gosto bastante no livro e no filme são as reações da Bella. Porque aqui no livro a gente tem a narração da Bella mesmo, a Bella que fala, tipo, por exemplo, vou falar uma frase aqui qualquer. Eu estava com medo de me casar até o momento que eu olhei nos olhos do Edward. Aqui a gente tem uma narração. No filme, não. A gente tem ela agindo, sabe? Ela agindo com medo, com relutância, pisando um passo de cada vez, e andando devagar, com aquele rosto, com aquele medo, assim. A gente vê pela fisionomia, né? Aí até na hora que ela olha, assim, pro Edward, ela já muda, já fica mais confiante. Então eu acho, assim, muito interessante. As reações da Bella, pra mim, nesse filme, estão muito, muito boas. Porque, assim, nos primeiros filmes a Bella tava meio, sabe, acho que era o começo, então eles ainda estavam meio relutantes. Mas nesse último filme, gente, as reações dela, às vezes tá até meio que exagerada, viu, gente? Mas ok, do casamento, se eu não me engano, são só essas as diferenças. Agora, na parte da festa, dos cumprimentos, a gente tem o drama da Irina. Só que eu nem vou comentar, porque essa menina me dá nos nervos, entendeu? Nem vou comentar porque ela nem merece ser comentada, porque ela que traz a trama toda na história. Não gosto dela, gente, meu Deus do céu, essa Irina me irrita. Outra parte fofinha na festa, que assim, é uma cena que eu gosto muito, que não tem no livro, se eu não me engano, é a parte dos discursos, gente. É muito fofinho o Emmett zoando com a cara dela, o discurso do Edward, assim, é muito fofo, dá até uma coisinha assim, um amorzinho. No livro, a parte do Jacob começa depois que a Bella descobre que tá grávida. No filme, a parte do Jacob começa depois que a Bella conta pro Edward o sonho que ela teve, que ela tava chorando e tal e tal. Depois daquele drama dela lá, que eu achei meio desnecessário, tá? Essa parte eu não gostei, não. A conversa que o Jacob tem com a Leia e os meninos sobre imprinting não acontece nessa parte. Na verdade, nem acontece com os meninos, só acontece com a Leia, quase pro fim do filme. Acontece essa conversa, porque o Jacob, ele se separa da matilha do Sam, porque ele não quer mais continuar na matilha. Eu vou explicar mais pra frente do vídeo porque se separa do Sam, a Leia e o Seth seguem o Jacob, né? E aí, durante esse momento, porque o Jacob, ele odeia a Leia, né? Então, eles têm um momento de conversa e a Leia diz que não vai atrapalhar ele e tal e tal. E essa conversa do imprinting, que a Leia fala que se ele tivesse um imprint com outra pessoa, ele esqueceria da Bella, acontece bem mais pra frente, não acontece já nesse momento. Uma avançada mais pra frente, se eu não me engano, não tem mais nada de diferente. A gente vai pra parte em que o Jacob fica sabendo, né, através do pai da Bella, que a Bella voltou, né, pra cidadezinha deles. Ele fica sabendo e aí ele já vai correndo pra casa dos Cullen pra saber se a Bella tá viva, se ela já foi transformada em vampiro ou não. E chegando lá, ele fica sabendo do bebê, né, e aí ele fica, assim, muito bravo, porque o Edward, ele se sente culpado e ele pede pro Jacob conversar com a Bella e falar pra ela desistir. Ela não quer desistir. Ele fica assim muito bravo porque ele não quer ver ela morrer. Então ele sai correndo de lá, transforma em lobo. E quando ele se transforma em lobo, a matilha toda se conecta na mente dele. Então eles ouvem tudo que o Jacob viu na casa da Bella, a situação que a Bella tava. E assim, eles se reúnem todos em lobos. E no filme, se eu não me engano, essa é a primeira vez que aparece eles conversando assim na mente em forma de lobo. E assim, dá um medo, gente. Dá o Sam lá rosnando e tal, obrigando o Jacob a entrar numa luta contra Cullen e o filho da Bella pra matar o filho e tal e tal. E assim, dá muito medo, gente. Comenta aí embaixo se vocês também ficaram com medo nessa parte, porque eu fiquei morrendo de medo. Durante essa reunião, como eu disse pra vocês, o Sam diz que eles têm que acabar, exterminar
com o filho da Bella, porque ele não é coisa boa, que ele vai matar todo mundo da aldeia. Matando o filho, eles vão ter que matar a Bella também, e o Jacob não quer isso, ele não quer matar a Bella, ele ama a Bella. Então, no filme, ele se recusa na primeira vez a acompanhar eles nessa briga, e ele já se revolta e já sai da matilha. Ele já fala, ah, não, eu tenho direito de sair, eu tenho direito de ser líder da alcateia e tal e tal. No livro não, no livro ele demora um pouco, acho que na terceira vez que ele se recusa e sai realmente da alcateia. No filme já é direto, ele perde um pouco do drama, assim, porque na primeira vez ele já fala isso, parece que ele já... Nossa, fica muito, muito estranho, fica muito fake, não fica tão bom quanto no livro. Gente, não sei se é matilha ou alcateia, vou falar os dois mesmo. Sei lá, gente. Relevem. O que ele faz? Ele foge pra avisar pros Cullen, né? Que eles estão tentando... Que os lobos estão tentando atacar a Bella e matar o bebê. E o Seth segue eles, porque o Seth ele tem uma relação muito boa com os vampiros, sabe? Ele é muito amigo do Edward e da Bella por causa de eventos passados que aconteceram nos livros anteriores. O Seth segue eles, depois a Leia aparece, e aí eles formam uma matilha, os três juntos. Jacob reluta um pouco, porque ele queria ficar sozinho, não queria colocar ninguém em perigo, mas ele aceita. Tem várias partes no livro que eles estão conversando na forma de lobo, só que no filme eles estão conversando na forma de humanos. E eu acho que deve ser um pouco difícil, né, pra fazer essa animação toda dos lobos conversando entre si. Mas no livro, a maioria das vezes eles estão conversando na forma de lobos e não na forma de humanos. Uma parte, que é a mesma parte do imprinting que eu falei pra vocês, que a Leia e o Jacob estão conversando e ela fala sobre ser rejeitada. É uma parte, assim, que você fica com muita dó dela, porque, assim... No livro todo a gente não gosta dela, do jeito que ela trata o Jacob e tal e tal. Mas, com essa conversa, a gente fica sabendo como ela se sente realmente, quão triste ela fica com o Sam, né? Porque o Sam já foi um namorado dela, só que aí ele teve o imprinting com aquela outra garota, que eu também não lembro o nome, gente, me perdoa, mas se eu achar o nome dela, eu coloco aqui embaixo. Mas eu não lembro o nome dela. E aí ela fica assim, ressentida. Ela diz que ela prefere 1000 vezes ter um imprinting com uma pessoa aleatória do que continuar na situação que ela tá. Como ela diz, ela é a ex-namorada que ele não consegue se livrar. Ele tem que ficar compartilhando sentimentos com ela e ela fica assim, se sente inútil e se sente muito triste. E quando o Jacob separou as matilhas, ela vê a oportunidade perfeita para ela sair daquilo lá e parar de ser a ex-namorada inútil que o Sam não conseguia se livrar. Ela explica isso pro Jacob, entende a situação dela e resolve aceitar eles na matilha. E até no livro tem uma parte que ele ensina ela a caçar e deixar apenas o lobo interior prevalecer perante o humano, né? E tem essa parte a gente não tem no filme. É só retratado que ele convida ela pra caçar e eles saem pra caçar. Mas no livro a gente tem essa parte que eu acho assim muito interessante. Pior parte que eu vi que pegaram, que mudaram no livro, é que o Edward, ele nunca, no livro inteiro, ele nunca gritou com a Bella. Nenhuma parte do livro ele gritou com ela. E no filme mostra eles brigando, numa cena em que o bebê acaba fraturando mais um osso da Bella. E aparece uma cena do Edward gritando com ela. E, assim, uma coisa que eu achei muito errada de expressar. Porque no livro inteiro ele não gritou com ela nenhuma vez. E ele fala pro Jacob que ele não vai, assim, brigar com ela porque ele tá tentando deixar ela feliz nesses últimos momentos de vida que ela tem. Ele tem a certeza que ela não vai sobreviver e que ele tem que manter ela feliz nesses últimos momentos de vida dela. E no filme, não, ele grita com ela, gente, ele briga com ela, que eu fiquei, cara, por que você fez isso? Não, por que você mostrou isso? Ele nunca gritou com ela, ele era mó fofinho com ela. Tipo, na frente dela ele mostrava ser forte, por trás ele desabava, porque ele sabia que a culpa era dele, né? E eu achei isso muito errado de aparecer no filme, gente. Uma coisa que eu odiei, pra quem não leu o livro, tá de boas, mas pra quem leu o livro não dá pra levar a sério. Outra coisa que eu quero dar os parabéns é que a Bella fica muito horrível mesmo, gente. Parece um cadáver mesmo, gente. Ela fica muito horrível.
Vocês não têm noção, ela fica muito feia mesmo. Porque, assim, o bebê tá sugando todas as forças vitais dela e ela fica horrível demais, gente. Ela fica puro osso e, assim, é retratado perfeitamente. Eu não procurei, eu fiquei com curiosidade, mas eu acabei não procurando se ela teve que fazer alguma coisa, se ela teve que parar de comer pra poder gravar o filme ou se eles fizeram isso numa edição de vídeo, sei lá, mas ela fica só pele e osso, gente. Meu Deus do céu, horrível. Outra cena que é diferente do filme e do livro é na cena em que o Edward escuta o bebê falando na barriga da Bella. Essa cena no livro, o Jacob está presente. Está sentado na sala, se eu não me engano, o Edward, o Jacob, a Bella, né? E a Rosalie. E aí, escuta o bebê falando dentro da barriga da Bella. E aí, o Jacob vê isso e ele acha que eles estão fazendo um complô contra ele, porque ele é o único naquela sala que não aceita o bebê da Bella. Tanto que ele fica pistola, que ele levanta assim. Aí o Edward joga a chave do carro dele pra ele, ele pega o carro e sai sem rumo por aí. Essa cena que tem no livro, mas não tem no filme, que o Jacob, quando ele pega o carro, ele sai correndo com o carro pra um lugar aleatório, entra numa pracinha e se obriga a ter um imprint com alguém dentro daquela pracinha pra ele poder esquecer a Bella. É uma cena assim, não tem tanta importância, mas eu acho que ela é muito icônica também. No filme a gente não tem essa cena, e no filme, o momento que o Edward escuta o bebê na barriga, tá só ele e a Bella. E só depois que o Jacob, ele entra dentro da casa, ele sobe as escadas e vê os dois juntos e ele nem tem reação nenhuma, sabe? O Carlyle já chega pra conversar e ele não tem reação nenhuma, ele não surta nem nada. Ele só vê a cena, sim, fica triste, mas continua e não tem essa reação louca que ele tem no livro. Outra cena, assim, que é nota 10, é a cena do parto. Se eu não me engano, ela é muito parecida com o livro e é muito emocionante, gente. É muito emocionante mesmo. Só alguma coisinha ou outra que muda do livro pro filme, mas ela é muito fiel, é muito parecida e, assim, é muito agoniante também, né? Tipo, ela vai lá pegar o copo que cai, a placenta dela desloca e aí eles começam a fazer um parto urgente. O Edward tem que enfiar os dentes na placenta porque a placenta é muito dura, não passa faca, não passa nada e, tipo, é muito emocionante, gente, é muito surreal, é muito emocionante. Na cena em que, depois que o bebê nasce e tal, tira o bebê de dentro da Bella, ela fica, assim, muito fraca, né, porque ela teve que fazer muito esforço, tá perdendo muito sangue. Então ela morre, né, o coração dela para de bater. E nesse momento, tanto no livro quanto no filme, o Jacob sai e deixa só o Edward lá. Ele até fala assim, eu não vou te matar, eu vou deixar você viver sabendo que você que matou a Bella, que você vai ter que suportar isso. Ele fala isso tanto no livro quanto no filme, só que no filme, o Jacob, ele sai do quarto e ele senta lá fora. Ele senta na frente da casa. No livro, não. Ele senta na escada mesmo e fica lá, pensando na vida, lá, chorando, triste, achando que a Bella morreu. No filme, não. Ele senta lá fora. E por ele sentar lá fora, acontece uma coisa, assim, que eu odiei. Traz, assim, um drama pro filme, mas eu odiei, porque não tem nada a ver com a proposta do livro. Como eu falei pra vocês, o livro, ele é bem mais calmo que o filme. O filme é muito violento, o filme quer trazer a briga mesmo, o filme quer trazer violência. O livro não, o livro é calmo, acontece tudo na paz. O filme não, o filme quer trazer essa violência. Quando ele senta lá fora, o Seth e a Leia veem o Jacob chorando. E aí o Seth vira e fala, a Bella morreu. Quando aparece o Seth falando, atrás aparece um dos lobos, a matilha do Sam. Eu não sei qual que é, nem sei se fala quem que é, porque eles são tudo iguais, não dá pra identificar quem é quem. Mas ele escuta o Seth falando a Bella morreu. O que ele faz? Ele pica a mula, sai correndo de volta lá pra reserva pra contar pro Sam. Ele tem que contar pro Sam que a Bella morreu, então agora eles podem matar o bebê. Quando ele chega na casa do Billy, porque o Sam estava na casa do Billy falando pro Billy que o Jacob fez isso, desculpa, eu sei que ele é seu filho, mas a gente vai ter que dar um jeito nele. Quando ele sai da casa do Billy,
um dos lobos que ouviu o Seth falando, vira e fala pra ele: a Bella morreu. Aí ele vira e fala pro Brilho: a Bella morreu, acabou, vou acabar com isso. E ele sai correndo, eles vão, gente, eu fico entusiasmada, mas nossa, eu odiei essa parte. Ele sai correndo pra casa dos Cullen pra matar o bebê. Eles não estão nem vendo, eles estão cegos de raiva. Eles vão correndo, a matilha inteira se reúne tudo pra matar esse bebê. Aí a gente tem a grande cena que o Edward mordeu a Bella, ele vai mordendo tudo, vai mordendo, ele injeta direto no coração dela o veneno deles pra ver se ela reage, e ela fica lá paradinha, sem reação nenhuma. Aí o Edward, ele sente, né, que estão se aproximando os lobos, ele fala: tá na hora. E aí a gente tem a cena icônica que os lobos chegam pra tentar matar o bebê. E aí junta o Jasper, a Alice e o Edward pra batalhar com eles. Essa cena não tem no livro, gente. Eu juro pra vocês que não tem no livro, eu fiquei muito chocada. Porque não tem essa violência toda, eles brigam. E aí, na hora que eles estão brigando, chega o Emmett, a Esme e o Carlisle. E aí eles ajudam na briga. Só que enquanto eles estão brigando lá, o que a gente tem aqui? Essa cena, ela também é retratada no livro, só que retratada de uma forma mais simples. No filme, o jeito que ela é retratada é perfeito, gente. A gente tem o quê? O imprinting do Jacob. Por quê? Na hora que ele senta lá na frente, ele vai, aí ele chora um pouco, pensa, ele levanta e vai atrás do bebê, porque ele pensa assim: ah, não, eu vou matar essa criança. Ele matou a Bella, eu vou matar essa criança. Ele chega lá, prontinho pra matar, só que ele acaba tendo o quê? O imprinting. No livro, ele sai direto da escada, depois de ficar chorando e pensando um pouco, ele sai direto da escada e vai lá pra matar o bebê também. E aí ele acaba tendo o imprinting. E a ceninha do imprinting, gente, é muito perfeita, é muito fofinha. Assim, quando eu li, fiquei sabendo, foi uma novidade assim surreal. Nunca pensava, nunca achava nisso. E aí dá pra gente inferir que algumas coisas que aconteceram no livro, que ele fala que a Bella tá lá, eu não consigo deixar ela. Por quê? Não era necessariamente por causa da Bella, era por causa do bebê. A Renesmee, né, gente? Eu não falei pra vocês, mas era uma menina. E o nome que a Bella escolheu é Renesmee. É uma mistura de René, que é a mãe da Bella, com Esme, que é a mãe do Edward. Jacob avista ela no colo da Rosalie, e aí ele tem o imprinting. E depois que ele acaba tendo o imprinting, eu vou retratar a cena do filme, tá, gente? Tô falando por enquanto a cena do filme. Quando for do livro, eu falo pra vocês. Quando ele acaba de ter o imprinting, ele escuta a briga, né, lá fora, lá na frente, e ele sai correndo pra lá, se transforma em lobo e fala pro Sam que não pode matar o bebê porque ele acabou de ter um imprinting. E todo objeto de imprinting de alguém, de algum colega da matilha, da alcateia, não pode ser morto, porque vai causar uma dor muito grande para o amigo deles de matilha. Então eles acabam não podendo matar o bebê da Bella e eles voltam. No livro, o que a gente tem? No livro só é dito que depois que o Jacob tem um imprinting, pacificamente, gente, ó, calmamente, ele vai pra reserva e avisa pro Sam que ele teve um imprinting com o bebê da Bella e que eles não podem matar ele. Simplesmente assim, é bem pacífico. No filme não, no filme tem uma batalha, tem que ter uma luta. Outra cena nota 10, gente, esse filme teve várias cenas nota 10, mas a cena em que o veneno entra no corpo da Bella e ela tá, tipo, dentro dela ela tá gritando de raiva, de dor, mas por fora ela tá parada, gente. Essa cena é muito boa. E a cena também, que é mais pro fim do filme, que os órgãos da Bella estão voltando ao normal, né? Porque, como eu disse pra vocês, ela tava num estado de morbidez, ela tava quase morta. A caixa torácica dela tava baixada, ela tava horrível, tinha vários ossos quebrados, as costelas dela estavam quebradas, tava tudo, ela tinha a maioria dos ossos quebrados. E quando ela tá se curando, é muito interessante a cena, porque aí os órgãos dela vão levantando assim, né, vão se arrumando, a pele dela vai ficando mais bonita, as articulações vão se juntando, vão
que nem que elas estavam separadas, elas vão se grudando de novo, vão ficando presas novamente. Cena nota 10, porque é muito perfeito, gente, é muito perfeito. Se eu não me engano, não é retratada no livro. No livro, se eu não me engano, é retratado só a Alice falando que ai, tá chegando a hora dela acordar. No filme a gente tem essa cena extra que eu preferi 1000 vezes a do filme, né, porque mostra detalhadamente. Mas no filme termina assim, com a Bella totalmente curada e com a Alice falando, tá chegando a hora, e aí todo mundo se reunindo assim, né, se reunindo ao redor da Bella, até o Jacob tá junto nessa parte. E aí a gente termina com o quê? Com a câmera focando diretamente nos olhos da Bella e ela abrindo os olhões dela, os olhos enormes dela, e a gente percebe que eles estão vermelhos. Por quê? Porque realmente, gente, finalmente ela conseguiu o que ela queria, ela virou uma vampira. No livro, a gente não termina assim. Como eu disse pra vocês, tem uma outra parte que é do segundo filme. A gente tem uma cena pós-créditos, que no livro não tem essa cena, gente, não tem essa cena. Essa cena pós-créditos, pra mim, ela foi feita só pra dar um início no enredo do próximo filme. Pra não começar o Amanhecer Parte 2, assim, do nada, tipo, ai, vamos continuar o filme. A gente tem o quê? A gente tem os Volturi, né, sentados, aí chega a assistente deles, toda plena, com uma cartinha do Carlyle, avisando que a Bella virou vampira e que eles não têm mais nada contra eles. Eu confesso que eu não entendi muito essa cena pós-créditos, não tinha visto na primeira vez, eu só vi na segunda vez que eu vi o filme, que eu bati o dedão lá e eu vi, opa, tem uma cena pós-créditos, deixa eu assistir. Gente, a trilha sonora é perfeita. Ele não deixou nada a desejar pro livro, só essas duas cenas que eu falei pra você. Do resto é igual do livro, sem tirar nem pôr, só algumas coisinhas assim que é um pouco diferentes pra dar um sentido, tanto que também que eles tiram algumas coisas, então eles têm que repor essas coisas que eles tiraram de uma outra forma. Do resto, gente, é perfeito. Trouxe pra vocês o comparativo, espero que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado complicado, espero que vocês tenham gostado do vídeo, entendido tudo perfeitinho. E como eu disse pra vocês, minha opinião perante o filme e o livro é que eles são maravilhosos, bem parecidos. É nota 10, perfeito demais, muito bom esse filme, gente. Estou ansiosa para assistir o segundo, com várias expectativas. Termino aqui com esse livro maravilhoso, que já tô morrendo de saudade dessa saga. Se vocês já leram esse livro, se já assistiram o filme, deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Se tem alguma diferença que eu não falei aqui no vídeo pra vocês, comentem também aí embaixo pra mim saber. Me sigam no Instagram, vou deixar o arroba aqui embaixo, que é Maria_Nascimento5, que vocês podem também mandar mensagem no direct, deixar alguma sugestão, alguma dúvida. E é isso, gente. Curtam bastante o vídeo, compartilhem com os amigos, que estamos rumo a 100 inscritos agora no canal. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até a próxima. Tchau!